Mateus capítulo 10, nós vamos ler o versículo 20, amém? Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Podei vos assentar, meus irmãos. Este versículo é o que eu gostaria que acontecesse aqui hoje, até porque eu não sou um pregador. Desde o dia que eu fui designado para pregar aqui, que eu fiquei sabendo, eu procurei pedir para o Senhor, pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo uma palavra, e Ele não me deu uma palavra. Eu não tenho uma palavra para pregar para vocês hoje. Ele me deu um tema. Ele falou, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Se nós queremos estar cheio dele, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos ser amigos dele, nós precisamos andar com ele. Então, é sobre ele que nós vamos falar. Eu invoco aqui a presença dele, que ele guie, que ele faça como está aqui no Evangelho de Mateus 10, versículo 20. Que esse Espírito fale, o Espírito do vosso Pai que fale em nós. E hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, já que eu não tenho uma palavra, que nós vamos conversar sobre o Espírito Santo aqui em conjunto. Então nós vamos assim, digamos, degustar vários capítulos e versículos da Bíblia, que eu vou ler para os irmãos, e juntos nós vamos conhecer melhor o Espírito Santo, saber quem é, para que ele se derrame realmente sobre nós, que é o que o próprio desiderato desse culto hoje, o derramar do Espírito Santo. Então eu vou ler mais um outro versículo para os irmãos aqui, que está em 2 Mateus, não, o segundo versículo está em Mateus 28, 19. Desculpa. Mateus 28, 19. É o que Jesus quer de nós depois que ele morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos na Galileia. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eu vou ler mais um, antes de começarmos a conversar, porque todos os versículos que eu vou ler, e serão muitos nesse decorrer, eles têm uma estreita ligação com o motivo que nós aqui estamos hoje. Então eu vou ler aqui 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse versículo tem uma profundidade imensa. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele não é nosso. O Pai não está aqui presente como corpo, nem o Filho. E o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele está aqui. E esse corpo que nós cuidamos pertence a ele. Então, cuidemos bem dele, porque se nós vilipendiarmos o nosso corpo, nós estamos vilipendiando o Espírito Santo. E agora vamos falar sobre o Espírito Santo. O que é a principal questão? Não é saber quando não é nós sermos mais cheios do Espírito Santo, e sim o Espírito Santo poder possuir mais de nós para realizar ele a obra de transformação do mundo. Não é nós que temos que possuir mais dele, é nós que temos que nos doar para que ele possua mais de nós. O Espírito Santo, o que ele é? Ele é uma pessoa, ele é identificado na Santíssima Trindade como a terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é eterno, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Parece difícil de entender, mas não é. Ele é uma pessoa divina, ele não tem mão, não tem pé, não tem braço, mas ele é uma pessoa divina. Então, ele tem todos os atributos que uma pessoa tem. Ele não tem uma presença física de possuir mãos, pés, mas Deus é o quê? Deus é espírito. Ele não é uma simples força ou uma simples influência que nós sentimos. O Espírito Santo,
Ele é um espírito. Ele sonda as coisas profundas de Deus Pai. Vou mostrar aqui para vocês em 2 Coríntios 10. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele fala, ele ensina, ele intercede, ele conduz, ele guia, ele dispensa dons. Eu vou ler, eu acho que a forma mais didática de nós aprendermos isso é eu guiar os irmãos pelos versículos que demonstram o que eu estou aqui falando. O Espírito Santo fala. Eu vou ler para os irmãos alguns versículos. O primeiro eu já li, que é o Mateus 10:20. Onde eu disse que quem fala é o Espírito Santo. Agora, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Olha como ele fala. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em Atos 8:39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu, mas o eunuco e jubiloso continuou o seu caminho. Em Atos 10:19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe ao Espírito, olha como ele fala, eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, duvidando, porque eu os enviei. Em Atos também, 13:2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apertai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele vive nos orientando, ele vive falando conosco, mas nós temos que deixar. Nós temos que, eu vou falar mais para frente, mas ao final, de 5 hábitos diários que nós devemos praticar para que o Espírito Santo esteja sempre conosco. E isso vai mudar a vida de todos que estão aqui. São tarefas simples, são hábitos simples, mas que vão deixar o Espírito Santo caminhando sempre conosco. Esse culto não é nosso, esse culto de hoje é dele, é dedicado a ele. Por isso que é dele que nós estamos falando e é sobre ele que nós temos que aprender. Quando nós vamos nos relacionar com alguma pessoa, por exemplo, um casal que vai começar um relacionamento, que vai namorar, um não tem que conhecer o outro, é o que nós vamos fazer com o Espírito Santo hoje. Tentar conversar com os irmãos aqui, passando o maior número de informações deles para que nós o conheçamos e iniciemos o nosso relacionamento de andar sempre com ele. Ele fala. Eu vou mostrar aqui para os irmãos como ele fala. Quem tem ouvido, isso eu já falei, eu estou sendo repetitivo, que é o nervoso da responsabilidade de pregar num domingo à noite. Ele ensina em Lucas 12:12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis falar. É o que eu gostaria que ele fizesse comigo aqui em cima hoje, que ele me ensinasse o que eu deveria falar para os irmãos. Em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha a importância dele, meus irmãos. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Glória a Deus. Ele intercede. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso guia, meus irmãos, ele intercede.
E aquele que examina os corações sabe que é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele conduz e guia, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, esses são os filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que glória, meus irmãos, sermos guiados pelo Espírito de Deus. Ele dispensa dons. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, ele não vai fazer nada inútil para nós, nunca. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito é a palavra, e a outra pelo mesmo Espírito a fé, e a outra pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso vem de encontro a tudo que eu estou falando aqui. Ele é uma pessoa divina, da Santíssima Trindade. Ele tem todas essas características. Depois nós vamos ler aqui da 1 Coríntios 12, vou ler do 1 ao 11, eu li só do 7 ao 11, mas para que nós possamos depois refletir em todos esses versículos e gravar eles em nossas mentes. Ele chama os homens, dentre outras características, além das que eu já falei, que ele sonda as coisas de Deus, ele fala, ele ensina, ele intercede, ele conduz e guia, ele dispensa dons, ele chama os homens para o seu serviço, ele se entristece, ele ama, ele pode ser resistido. E eu vou mostrar aqui para os irmãos quais os versículos que dizem isso. Eu fiz um estudo a respeito, desde domingo passado eu comecei a preparar esse estudo para que nós juntos pudéssemos aprender aqui, a fim de evoluir no nosso relacionamento com ele. Em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Romanos 15:30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas nossas orações por mim a Deus. Atos 7:51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ele não faz nada à força. Se os irmãos quiserem resistir a ele, depois aguentem as consequências, né? Principalmente o crente, né? Agora vamos falar um pouco pelos nomes aos quais o Espírito Santo é conhecido. Eu queria dar assim queria passar para os irmãos de uma forma bem completa o maior número de informações possíveis sobre o Espírito Santo. Então por isso eu fui pesquisar. Existem aproximadamente na Bíblia 350 passagens mencionando o Espírito Santo, com mais de 50 nomes: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de vida, de adoção, da graça e da glória. O símbolo, e tem também os símbolos, que em várias passagens a Bíblia utiliza para revelar suas características: água, vento, fogo, óleo, pomba, selo. E eu vou ler aqui para os irmãos, para que os irmãos saibam. Como água, João 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É o Espírito Santo como água, a água que Jesus nos der. Como vento, em João 3, versículo 8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
fogo. Mateus 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Ele é dito como óleo na Bíblia também. Em Zacarias 4, versículos 1 a 6. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? Eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é a pomba, Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os irmãos já imaginaram o que foi isso, quando ocorreu? Descendo do céu em forma de pomba. E falando do céu, o Espírito Santo é o selo, nós somos selados pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Glória a Deus. Agora vamos falar, nós falamos sobre quem ele é, falamos sobre as características dele, agora vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Longe do Espírito Santo, ninguém percebe a grandeza do seu pecado ou que se trata da abominação aos olhos de Deus. A convicção pelo Espírito Santo, ela é um dos temas centrais da Bíblia. Se nós não estamos com o Espírito Santo, nós achamos que tudo do mundo é normal, que os pecados são normais, que tudo que ocorre, todo barulho que tem no mundo, ele é normal. O Espírito Santo é aquele que nos diz, não faça isso, não faça aquilo, ele é o nosso guia. Então, se nós não estamos com ele, nós não temos um guia, nós estamos perdidos. Nós, principalmente, que estudamos o Evangelho, nós temos que reconhecer todos os dias o Espírito Santo na nossa vida, porque é ele que nos convence do pecado, como eu estou dizendo, porque sem ele, nós não nos convenceremos. Se ele não estiver presente, aqui em João 16, versículos 7 e 8, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele revela o novo nascimento também, entre outras características da sua obra. Vou ler aqui para os irmãos, em João 3, versículos 3 a 6. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem não nasce por Espírito é carne. E qual que é a função nossa, como crentes, que cremos no Evangelho, que cremos na palavra, que cremos no Espírito, que cremos na volta de Jesus? É matar a carne, todos os dias. Então, se não nascemos para o Espírito,
nós somos carne. Eu ouvi uma frase uma vez que nós temos que espiritualizar a matéria e não materializar o espírito, que é o que se faz no mundo. Espiritualizar a matéria é o que a matéria é dura, é deixar ela mais macia, para que o espírito penetre, para que ele esteja ali presente. Outra das características da obra do Espírito Santo, ele nos torna membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Na conversão de todos, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós e passa a influenciar nossa vida. E o que acontece? Nós passamos por uma vida mais piedosa, longe do pecado. Ele testifica, ele sela que nós somos filhos de Deus. Ele nos ajuda na adoração de Deus e na nossa vida de oração. Ele intercede por nós quando chamamos. Ele nos consola. Foi falado várias vezes aqui hoje por vários irmãos que ele é o consolador. Ele nos ajuda, mas nós temos que estar sempre espiritualizando a matéria, porque nós não vivemos aqui dentro da igreja, nós saímos daqui e vamos para os nossos afazeres domésticos, laborais, e nisso nós estamos muitas vezes junto de quem não está com o Espírito. Então nós temos que sempre espiritualizar a matéria, evangelizando, conversando, falando de Jesus, falando de Deus. Agora vamos falar rapidamente sobre o batismo com o Espírito Santo. A expressão batismo com o Espírito Santo, ela foi utilizada por João Batista ao se referir a Jesus em Lucas 3, versículos 15 e 16. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu, a quem eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias, eu já li anteriormente. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Também em Atos 1, 5 e 11, 16. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E lembrei-me dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se fala muito sobre a descida do Espírito Santo, e assim, rapidamente aqui, eu escrevi em 2 linhas para falar para os irmãos quando ocorreu. Ela aconteceu por ocasião da festa de Pentecostes. Só para relembrar os irmãos, a festa de Pentecostes é um intervalo de 50 dias entre a festa da colheita e a festa da Páscoa, de acordo com a tradição judaica. Ela é relatada em Atos 2. Até tem aqui, nunca esqueço de Atos 2 por causa daquele louvor que eu acho lindo, que até foi cantado aqui na quinta-feira. Eu vou ler aqui Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que tremendo, irmão. No segundo ponto aqui eu comecei a falar do que o Espírito Santo é, o que ele faz, que ele distribui os dons e tudo o que ele faz. Então, ele é o centro da Bíblia, conforme eu estou falando. Ele é a parte da Trindade que nós temos que andar com ele. Vou falar agora um pouquinho, antes de ler o capítulo inteiro aqui acerca dos dons espirituais. A cidade de Corinto, ela era uma cidade na qual o apóstolo Paulo pregava, ela era uma cidade extremamente importante, ela era uma cidade grande, tudo transitava por ela e ali tinha de tudo. Tinha os peregrinos que passavam por ali, tinha os mercadores, tinha os mais diferentes tipos de pregadores, ali se praticava de tudo, não era principalmente a palavra de Deus, nem o cristianismo, ali tinha adivinho, ali tinha todo tipo de idolatria. Ali tinha muito pecado, existiam religiões de espiritismo, de adivinhação, tudo isso, os irmãos, uma hora que aqui não vai dar tempo, mas que tiverem em casa, deem uma lida com calma na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios.
Nesse contexto e nesse ambiente, eu vou ler aqui em seguida por que o apóstolo Paulo falou dos dons espirituais, para combater tudo isso que acontecia ali, e para que os que ali viviam, que ali passavam, se conscientizassem da importância de viver junto com o Espírito de Deus e se afastassem de tudo isso que ali acontecia. Eu li do 7 ao 11, eu vou ler do 1 ao 7 aqui. Acerca de dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, porque o povo lá era ignorante, acreditava em adivinhação, e muita gente com adivinhação, com espiritismo, com outras coisas, falava que estava pregando a palavra de Deus, e na realidade não era isso que eles estavam fazendo ali. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas daqui em diante eu já li, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um pelo que for útil, que é onde ele distribui os dons a todos, né? E agora vamos falar um pouco a respeito desses dons que ele fala aqui no 7 a 11, que eu não vou ler de novo só para não tomar o tempo. Tem várias formas de classificar os dons vindos do Espírito Santo e revelados por Deus ao homem de forma sobrenatural, porque os dons são sobrenaturais. Nós temos que fazer o quê? Qual que é a nossa obrigação? Fazer o sobrenatural estar nas nossas vidas. Até esses dias a Luciana e eu assistimos um culto ao vivo pela internet que falou bastante sobre isso de uma forma bem interessante, e o sobrenatural aconteceu ali realmente. Era como ativar o sobrenatural em sua vida. Que um pastor lá de Santa Catarina estava fazendo esse culto ao vivo, acho que umas 2 semanas atrás. Esses dons, nós temos os dons de ensino e pregação, palavra de sabedoria e de ciência. Por exemplo, eu vou dizer um aqui, por incrível que pareça, um exemplo do Velho Testamento. O profeta Eliseu, em 2 Reis 6:12, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que os reis de Israel, que o rei fala na câmara de dormir. Só o rei sabia. E o Eliseu vai lá e fala para ele. Esse é o dom de ensino, de pregação. A palavra de sabedoria e de ciência, na realidade, né? Tem os dons de poder, que Jesus, quando cria a igreja, a nova igreja, ele fala do poder que em nome deles exerceremos. O irmão Leandro, o pastor Leandro falou aqui agora há pouco. Cura, operação de milagres, fé, profecia, discernimento de espírito. Também há os dons de adoração, as variedades de língua e interpretação de línguas. Então, assim, basicamente, meus irmãos, e muito rapidamente, pelo tempo, até para não se estender muito, é lógico que todos devemos estudar mais, esse é um resumo do que é o Espírito Santo, do que ele faz, de como ele opera e dos dons que ele distribui. Eu espero que tenha aprendido alguma coisa. E agora eu vou falar para os irmãos, isso aqui eu pesquisei daquele pastor americano falecido, Billy Graham, que eu gosto muito dele, e ele nos ensina 5 hábitos que nós devemos praticar todos os dias para que o Espírito Santo nos aproxime e fique sempre perto de nós. Porque Deus, ele nunca se ausenta. É nós que nos distraímos da presença dele. O Espírito Santo, ele, segundo Billy Graham, ele é como uma brisa calma que conforta o coração. E ele não força a sua entrada, como eu falei aqui. Você tem que deixar ele entrar. Você tem que querer a presença dele ali. Ele não é um intruso. Ele vem porque você deixa, você quer, você o convida. Ele está ali. Se você se afastar, mas depois se você se aproximar, ele continua ali e ele vem. E quando ele encontra espaço, ele se aproxima. E esses hábitos que eu vou falar são hábitos simples, que se você incorporar eles no seu dia a dia, sua vida vai ganhar cor, o vazio vai embora, ele vai ser preenchido,
a paz começa a fazer moradia, e o Espírito, porque o Espírito Santo, como eu falei anteriormente, ele quer andar com a gente, ele quer estar conosco, só que nós temos que querer estar com ele. Eu posso me considerar um vitorioso que quando eu consagrei minha vida ao Senhor, eu consigo andar com ele. A paz que eu tenho hoje, que eu encontrei, foi por causa dele. Porque sem ele eu não tinha sabedoria, me faltavam muitos atributos, são todos dele. Eu, como ser humano, como pessoa, me falta tudo. O que eu tenho hoje é porque ele me deu. O primeiro desses hábitos é o mais simples. O que o Espírito Santo quer para se aproximar de nós? Uma oração sincera. A oração, ela é a linha direta entre a alma e o céu. Ela tem que ser sincera. Oração é como abrir a janela da alma para deixar o vento entrar. Você abre a janela da sua alma e o vento vai entrar, para refrescar ali, para tirar aquele ardor, aquele mal-estar. Quando nós estamos num ambiente fechado, nós estamos me sentindo mal aqui porque o ar está ruim. A oração é isso, você abre a janela da sua alma para que o ar do Espírito Santo entre. É aí que ele se move, que ele consola, que ele guia, que ele fortalece, que ele conforta. Quanto mais próximo e mais sensível você ouvir a sua voz, você orar, Deus vai ouvir, e você vai ouvir a voz do Senhor. Orar é dizer, Senhor, fala comigo. E é o que eu várias vezes já falei quando tive a oportunidade. Por aqui o Senhor fala conosco, e na oração nós falamos com Ele. E Ele fala de várias formas. Ele fala pela palavra, Ele fala pelos profetas, Ele fala pela paz interior que você alcança orando. Quando você está orando e se sente bem, é Deus falando com você, que Ele está ouvindo as suas orações. Ele não fala necessariamente por palavras. Ele, como Deus é Espírito, Ele fala por várias outras formas. O segundo hábito, meditar na palavra de Deus todos os dias. A Bíblia é o alimento da alma. Isso eu já falei aqui numa oportunidade anterior também, que o nosso alimento espiritual é a palavra do Senhor. E é um alimento do qual nós podemos nos fartar e devemos nos fartar. Podemos comer de forma desmedida todos os dias, todas as horas, todo o tempo. Se nós cometermos a gula com o alimento físico, nós estamos cometendo até um pecado. Porque nós estamos em desequilíbrio, mas com o alimento espiritual nunca cometeremos um pecado. Eu sempre, às vezes, converso na cozinha com os irmãos, converso com a Luciana, você fica uma semana sem vir na igreja por algum compromisso, por algum impedimento, sua vida já fica mais pesada, já fica diferente. Então, a palavra do Senhor, ela é a nossa luz, ela é o nosso alimento, ela é a espada do Espírito. O Senhor se move através das Escrituras, trazendo o que citamos no primeiro hábito, ou seja, a oração sincera. Se nós orarmos e meditarmos na palavra, uma chama se acende. Então, cada vez que a gente se afasta, é que nem uma vela, ela está acesa ali. Você está num lugar fechado, ela está acesa. A chama, você começa a se afastar, vai minando a chama, vai queimando e vai ficando cada vez mais apagada. Mas se você continuar ali onde você estava, dando combustível para ela, ela vai se manter acesa. E qual vai ser a consequência disso? Virão as revelações. Na oração e na meditação, Deus vai te mostrar quem você é. Ele vai te mostrar quem Ele é. Deus não quer profundidade no que você ora, Ele quer qualidade. Um versículo que você leia com o coração aberto pode mudar o seu dia inteiro. Você levantar de manhã, abrir o coração para Deus e ler um versículo, você pode ter um dia maravilhoso, um dia ótimo. Da mesma forma, se você não abrir o coração, você pode ler um livro inteiro da Bíblia e ter um dia não tão bom. Então, oração sincera, meditação na palavra. E o terceiro, viver em arrependimento constante. O viver em arrependimento constante não é ficar se culpando. É muito pelo contrário. É manter um coração humilde, sensível à correção. Aceitar a correção, manter a humildade. É se distanciar da arrogância, do egoísmo, do egocentrismo. O pecado, ele afasta a gente de Deus. E se você, por exemplo, grita com alguém, discute com alguém, briga com alguém, não tem humildade, tem arrogância, você está sendo
você está se distanciando de Deus, está se distanciando da palavra. O ser humilde não quer dizer que você precisa ser trouxa. Você tem que ter humildade, você tem que aceitar a correção, mas não quer dizer que você tem que aceitar o errado porque você é humilde. Jesus, que era o melhor que tinha, ontem eu comentava com a Luciana, ele chegou lá e viu a mercancia no templo do pai dele e virou a mesa. Tem vezes que é necessário virar a mesa, mas se nós andarmos com o Espírito Santo, ele vai nos dizer quando e como. Então o Espírito Santo, cada vez que nós nos arrependemos, em arrependimento constante, isso vai nos reconectar. O arrependimento, da mesma forma que a oração, eu falei ali em cima que a oração ela é a linha direta entre a alma e o céu, o arrependimento é a ponte entre o erro e a graça. Se você ofender alguém, você se arrepende, vai lá e peça perdão. Aí que você vai alcançar a graça, que é o que nós buscamos. O arrependimento ele não exige perfeição, ele exige verdade. Você tem que se arrepender de verdade. Como a irmã Renata falou aqui outro dia, não adianta mudar por fora, você tem que mudar por dentro. Porque daí você está na verdade. Ele também, Deus não espera que a gente acerte sempre. Ele aceita você errar. O coração arrependido é o lar onde Deus se sente à vontade, bem-vindo, e quando ele entrar ali, tudo muda. Então tem que ser um arrependimento verdadeiro. Para se batizar, para andar na palavra. O quarto hábito, praticar o amor no dia a dia. Porque onde há amor, há a presença de Deus. Ele é o espírito de amor. E amor é ação, é arrependimento, é perdão, é amar. Amar é deixar Deus agir através de você. De amar o próximo, de fazer suas missões com aqueles que precisam. Através do amor, você deixando Deus agir, você está sendo um canal para que ele age e não um obstáculo. E é isso que nós temos que refletir e procurar sermos todos os dias. E por último, o quinto, é gratidão em todas as circunstâncias. Parece simples, mas a gratidão é um dos mais poderosos segredos da fé. A gratidão abre portas que a reclamação fecha. Você está reclamando, você está fechando as portas. A gratidão, ela está abrindo. O coração grato, ele é o solo que Deus precisa para fertilizar o Espírito Santo. Quando você escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, em meio à escassez, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu entreguei minhas vidas a Ti, eu confio em Ti. Por ser o Senhor quem sabe. A gratidão, o que ela faz? Ela atrai o céu. Um coração grato é um altar que o Espírito Santo visita com alegria. A amizade com Deus se constrói conforme qualquer outra. Eu falei aqui um pouquinho atrás. É o relacionamento, é chamar Ele para o seu dia. Suas escolhas, quando você vive com consciência de que Ele está com você, tudo muda. Onde há espaço para Ele, Ele deseja te conduzir, te dar discernimento, porque nós não temos o discernimento vem dele. Uma pessoa que ganha muito dinheiro, a primeira coisa que ela perde é o discernimento. Ela acha que o dinheiro compra tudo. Ela acha que ele não precisa de sabedoria. Eu vou lá, eu pago. Se eu não posso fazer, eu pago para alguém fazer. Mas não, o discernimento vem do Espírito. Ele te leva a gratidão, ela te leva pelo caminho certo. Mas para ouvir a voz de Deus, para ter essa gratidão, principalmente hoje em dia, nós temos que desacelerar. Porque o mundo grita lá fora, e grita muito. Só que Deus sussurra. Então, para ouvir o sussurro, o que nós precisamos fazer? Silenciar os ruídos ao redor. E dentro de nós, os ruídos ao redor e dentro de nós. Se nós formos orar agitadíssimo, não vai servir para nada. Então, o silêncio diante de Deus, o que ele significa? Ele significa um coração atento, que você está ali dando atenção a Deus, ouvindo o que Ele quer te falar. Você está dedicando esse tempo a Ele, você está apto para ouvir. Quanto mais você ouve, mais você se torna sensível à direção de Deus. Deus não nos prometeu uma vida sem dor.
Ele nunca falou isso, que ninguém ia ter dor na vida, mas ele prometeu que ele vai estar presente em todas as dores. É bem diferente. Ele não falou que você vai andar sem dor, mas ele vai estar lá com você. O Espírito Santo, ele, por ser consolador, ele enxuga as lágrimas no silêncio da madrugada. Ele te sustenta quando você não vê saída. Ele te mantém quando tudo desmorona. A casa não desmorona quando o alicerce é forte. E você não precisa merecer, basta querer, meus irmãos. Basta querer. E assim, esses 5 hábitos que eu falei aqui, cultivar a gratidão, praticar o amor no dia a dia, meditar na palavra, uma oração sincera, um arrependimento constante, o que eles são? Eles são a chave de acesso para que o Espírito Santo habite em você e ande com você. São hábitos simples que nós podemos fazer todos os dias. Se você... Deus está sempre batendo na nossa porta. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não vai forçar. E se ele entrar, ele vai ceiar com você. Você vai participar da ceia do Senhor. Então, vai a cada um escolher. E quando ele ceiar com você, nada mais vai ser como era antes. Vai mudar e muito. Agora, eu gostaria, meus irmãos, antes de eu finalizar, propor aos irmãos para nós fazermos um exercício de fecharmos os olhos e ficarmos em silêncio 1 minuto, imaginando como seria o Espírito Santo conduzindo as nossas vidas em tudo que nós precisamos. Vamos fechar os olhos e ficar em silêncio, imaginar como será nossa vida guiada por Ele, Ele acalmando cada dor, fortalecendo cada decisão. Vamos fazer isso, meus irmãos? Glória a Deus. Viu como é fácil, meus irmãos? É só nós deixarmos que Ele se aproxime, que Ele entra, que Ele faz morada. Isso é possível. Então comece a fazer isso, meus irmãos, a partir de hoje, todos os dias. Abra as portas para Ele. Ore com sinceridade. Leia a palavra com vontade, com fome de leitura. Arrependa-se com verdade e ame com coragem, com fé, que a partir de hoje o Espírito Santo encontre em cada um de vocês um lugar de descanso e faça sua morada na vida de todos vocês. Que assim seja, meus irmãos. Eu agradeço essa oportunidade e as palmas vão para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, posso chamar o louvor?